22 de maio. Se vocês não puderem ouvir, tá tranquilo. Agora pedir para usar máscara, né? Essas vicissitudes que a gente tem dos tempos atuais. Mas vamos lá. Hã? Lembrando que todos nós acabamos com a morte. Sobre a humanidade materialista, não levantará a morte, as pestes e os cataclismos. Ano 65. Continuando as profecias de Parravitini. Semana que vem, provavelmente, continuamos também. Tem bastante material. O guerrear no Oriente, sem descanso, dará a pauta do final dos sinais de 66. Em 66, o homem se mirará no espelho do final e quererá morrer, mas não poderá. A explosão chega às Antilhas. 1938, aí é 1966, né? A fome será um dedo amarelo, pardo e negro que destroçará continentes. Então aqui a gente já pega a China, África e Oriente Médio ali. O exterminador colérico surgirá. Será que é do anticristo que ele fala ali? A explosão de 1000 explosões ensurdecerá e o sol cairá. Começa em 66. Aí não se sabe se é 1900 ou pode ser 2066 também, né? Ano sem data. Pode ser 2066 também. Porque alguns acreditam que lá por 2075 vai começar a melhorar. E até lá vai ser bem, bem crítica. Várias profecias, Nossa Senhora e Padre Pio falam em coisas bem ruins. Aí aparece o 666, o mundo cego, o mundo em sedução, o mal cairá, ano sem data. O 666 para uns é o adesivo embaixo da pele, na mão direita ou na testa, e para outros é uma impressão tipo. Como é que é o nome daquele ali? O que tu faz para apagar? Não, para apagar aí, tu bate a foto e já apaga. O código QR Code. Para outros é o QR Code. Rosa Panhã, Adriana Casagrande, Márcio Fernandes, Thiago Medeiros, Regiane Sartor, Márcio Fernandes, Clerimar Quirino, bastante gente lá da mina, da vila. Blenorragia, para quem não sabe, é gonorreia. Enfermidades regressais 66. O que mais voltou foi a sífilis, né? Sífilis voltou com tudo. Junto com o HIV, com a AIDS. Na época do 666 chega a era da contradição. Já estamos vivendo isso. Inclusive dentro do Vaticano. E as duas polaridades, né, a nível de países. De países e de mundo. Chegará o princípio do fim. O homem anulará seu ser, a biologia gritará. O que há descoberto fazer vidas no ser masculino, de esta maneira, com o uso da glicerina secada das células. Glicerina das células. É a molécula, né, do glicerol, né? Os triglicérides ali. Começará a fabricar seres em herdade, mas se convida de maneiras desconhecidas. Chegará o tempo das explosões atômicas, então já houve Hiroshima e Nagasaki, farão a destruição de cada ser. A radiação matará. Tivemos as explosões ali na Rússia, alguma coisa ali em Goiás, em Goiânia, por causa de radiação. E em Three Mile Island, nos Estados Unidos. De 66, o homem nascerá com os ossos cristalizados. Hã? Ah, tá. A radiação matará e fará nascer de mães monstros de todas as classes, animal e vegetal. O mineral se desagregará. Aí eu não entendi. Pode ser. De 66, o homem nascerá com os ossos cristalizados. Aqui pode ser até o chumbo, né?
pelo estrôncio, estrôncio em sua vida, seu desastre. É bem raro o estrôncio. Se anulará o cérebro, alterará o gene espermal, matará o glóbulo vermelho, aumentará a cancerologia, o extremo. Câncer realmente estava dando bastante, alguns relacionam até com a alimentação não natural que a gente tem hoje em dia. Alimento congelado e junk food, ultraprocessado, as coisas todas que tem hoje em dia. Isso explica, em parte, por que pessoas idosas com alimentação mais natural estão sobrevivendo ao Covid e pessoas novas, aparentemente sem doenças, estão morrendo. Tem a ver com a alimentação também. A força nuclear dominará aí os amarelos com os russos, então China e Rússia, questionarão lucros de poder em tal sentido, já está acontecendo. O 666 chegará já com as mãos cheias de forças nucleares de raios misteriosos, invisíveis e paralisadores. Aqui entra até aquele aparelho lá da aurora boreal lá. Então não só nuclear, mas também radiomagnético. Os micróbios novos, centrífugos eletrônicos de começos artificiais. Então micróbios novos, vírus novos, bactérias novas. E está acontecendo. Mas até rio falar com máscara. Só a máscara já dá falta de ar. Infelizmente vai ter muita gente falta de ar por causa da máscara. O agricultor na Argentina será levado por Inglaterra. Ano sem data. Não entendi também. Nós tivemos em Buenos Aires e as casas dos ricos lá, ricos fazendeiros, viraram tudo casas dos países, né, embaixadas e tudo mais. Casas que eram de magnatas das plantações lá. A Argentina deve já preparar-se a sofrer. Terão os comandantes, né, que se reduzirão a um comunismo de corte fascista. Não sei se não é o atual presidente, né, porque ele é talvez se encaixe aí. A morte correrá por suas ruas e caminhos. 1938. Ainda não se descobriu se o baixinho está vivo ou está morto. A Argentina não será comunista. O que sem ser, nem sabê-lo e sendo não tendrá. Porque porque tem amor. Não entendi isso aqui. Porque o atual presidente é comunista e a vice também é. Então, sei lá. Buenos Aires, escutas. Argentinos. Ítrio? O que é aquilo ali? Governarão militares. Isso aí foi as 670, que nem aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil e no Uruguai e na Argentina. E no Chile também. E no Paraguai também. Lembrando, pessoal, que o atual presidente da Argentina e da vice, eles são de esquerda, não o comunismo stalinista, que é o que se critica aqui. Então, eu acho que hoje o mais próximo do comunismo que a gente tem no mundo é a Coreia do Norte. Aquele comunismo... E a Venezuela. É o Trotsky, o cara que eu queria lembrar. Isso. E ali aparece o obelisco, lá na avenida principal, uma avenida larga, uma das mais largas do mundo, onde tem esse obelisco. Que é um dos símbolos maçônicos, né? Todas as grandes cidades têm esse obelisco, inclusive o Vaticano. Lembrando que lá na Venezuela, quem está no poder hoje é a linha militar. Né? Então, são os militares lá da Venezuela que estão no poder. Sim. Então, isso mostra que nós não podemos abaixar muito a cabeça para militares achando que eles são incorruptíveis, né? Sim, sim. Aqui é fala sobre a ditadura militar que teve lá na Argentina. Da década de 60. Que inclusive foi a ditadura Somoza e outros. Inclusive foi a ditadura que o Papa atual ele pegou, se não me engano, né? Papa Francisco. Isso. E ele é criticado porque na época ele ficou em cima do muro, né? Exatamente. Muitos parceiros dele morreram, até no filme Dois Papas fala sobre isso. Ele mesmo hoje em dia ele se critica. Ele não tomou partido na época. Né? É a sina que ele vai carregar a vida toda, né?
Sobre a Argentina, o ano 65 sentará reais a luta de classes. Isso aí no mundo todo, né? Os mandones estrangeiros enviarão e ordenarão mandones, mas a Argentina sairá ilesa do mal, ano 1940. Bem na época da guerra, isso aí. A ausência de extração será causa na Argentina em 66. Márcio Fernandes, Cleimar, Rosa, Cláudia C. Silva, boa noite. Beto ali do lado. MF Sul, atualidades Agnes Iperume, Rosinete Santos Coral. Rosineia. Vanilda Bittencourt. Varilda? É diferente. A ausência ou distração será causa, em 66, de grandes comoções, onde se sairá o câmbio de regimes. Choques cruentos, dolorosos, mas serão uma realidade. A Argentina sofrerá um pequeno, que o resto do mundo sofrerá logo. A Argentina purificada será o final de finais, a samaritana da terra. E lembrando que ele era um cara católico e ele defendia, e muito patriota, né? A Argentina salvaria o mundo na opinião dele. Ou supostamente do ser que enviava para eles. Sobre a nova Constituição Argentina, rotas das normas anteriores se levantará mais... Será que ele previu que o Brasil e a Argentina iam ser rivais eternos do futebol? Mais alta montanha de malignas figuras. Todos terão que esconder seus fins ocultos atrás de fingidas caretas. 1940. Então aí pega a parte da guerra lá, 1938 a 45. O que ele quiser. Todas tendrão que o quê? Que esconder suas fines ocultas O que seria esses atrás fins? de caretas fingidas. Acho que é tendências ocultas, eu acho. Fins ocultos. Sim, entendi. Fins ocultos, é. Então ele fala de pessoas que... Pessoas falsas. Isso. É isso que eu entendi também. Hipocrisia. Pessoas que elas dizem uma coisa, mas fora a parte fazem... Ou tem alguns segredos cabeludos que elas escondem e agem como se fossem normal no dia a dia. O grande herói lá é Perón, né? Que também podemos dizer que isso já está acontecendo, tá? Porque tem muito disso. Gente que passa a impressão de ser uma coisa... No meio artístico, principalmente. Mas no fundo é outra. Sim. Essa semana nós estávamos assistindo uma das músicas da Madonna, ela fala claramente a vinda do anticristo. E o último show que ela fez, o Eurovision, ela mostra o anticristo propriamente, no próprio show. É um negócio incrível. E é cabalista. Então que cabala que ela segue? Cabala negra, né? Não é a cabala que a gente conhece. Eu acho que é a cabal que diz. A Clipote. Clipote é cabala negra. O Cabal é um personagem do Mortal Kombat. que é engraçado porque ele Mas tem um grupo ocultista que é cabal. Ele até cabe nesse contexto porque o Cabal ele tem a cara toda desfigurada, ele usa uma máscara e por baixo a cara dele é de um monstro, né? Porque é toda desfigurada. É engraçado aquela figura que ele mostra que parece o John Lennon, né? Aquele cara de barba e de óculos, o mesmo óculos do John Lennon. Paulo Amador, boa noite. Bruna Tavares. Mais alta montanha, tá. A Argentina estará em tropeço sem estar, porque escutou o que logo compreendeu e desejou. Será um triunfo. 1938. Isso tem gente que fala do Brasil também, né? Então a profecia é bem complicada. Ela não é 100%. Chega a grande prova, haverá o que não viu. Será. Será o quê? A Argentina será só a Revolução Francesa em triunfo, pode ver sangue nas ruas e não ver um instante dos homens de cabelo branco. É o atual governador de cabelo branco, o homem gris. A classe média salva os argentinos, seu triunfo será no bem mundo. que isso aí pode se encaixar qualquer um, né? Porque a maioria dos governantes eles têm cabelo branco. Se fosse na Itália, era o defensor do Marlon, que andava de Fusca. Aliás, no Uruguai. Então a classe média é a classe média que tem os valores, né? A classe baixa já não tem mais nada e a classe alta só vive para enriquecer cada vez mais. É sempre a classe média que tenta segurar o rojão, como se diz. Ano de 41.
Eu penso que muitas vezes o problema das classes menos favorecidas é que por elas não terem tido o conhecimento, elas são facilmente dominadas pelas classes mais altas. Daí por isso que muitas vezes elas E elas têm que acabam... trabalhar de dia para comer à noite, tem aquela questão da sobrevivência, né? Aí não sobra tempo Exatamente. para filosofia, outras coisas. Exatamente. E esse pessoal que tu falou que ele só vive para enriquecer, ele sabe isso, ele Sim. explora isso, né? Sim, sim, com Já o toda pessoal certeza. mais da E isso tanto no capitalismo quanto no socialismo. exatamente, nos dois. É o mesmo. Os dois, as classes altas são É. riquíssimas. Isso só não existe, o único forma de governo em que, em tese, isso não existiria seria o anarquismo, pelo fato de que no anarquismo não existe nem Estado nem propriedade privada. Então, não teria isso. Então, só que o anarquismo ele não existe em nenhum país do mundo, né? Por falar nisso, tu que gosta de piratas, se tu não assistiu, assiste A Procura dos Templários sobre o Capitão Kidd. É muito interessante. Ah, o William Kidd. William Kidd Pra quem não sabe, o William Kidd ele foi quem lançou o estereótipo do pirata que enterra tesouro. Foi Isso. dele? Foi ele que lançou esse estereótipo. A gente sempre que fala em pirata, a gente lembra. Ele era ligado às famílias ricas de Boston e de, Sim. Só que de Washington. Se a gente parar para observar, boa parte dos piratas eram ligados ou às famílias nobres, Sim. ou à guarda inglesa. Só que eles se revoltaram e eles... Por isso que sempre que falam, eu sempre falo brincando que os piratas eles foram os primeiros anarquistas, né? Sim. Porque de fato eles foram. Tanto é que a República dos Piratas foi uma região lá das Bahamas. Lembrando que o anarquismo que o Halia fala é um governo sem um dirigente. É um governo autossustentável pela própria população e não é a anarquia como a gente conhece. Exatamente. No sentido de bagunça. A gente conhece como se fosse bagunça. Porque o que acontece é que, na verdade, isso aí houve muita distorção. É que teve uma época que os governos eles eram totalitários e os talvez tenha sido associado com os vândalos, né? Porque o termo vandalismo vem exatamente. E nessa época, como tinha governo totalitário, os anarquistas eles lutavam contra esses governos. Inclusive, existem muitos exércitos a serviço de governos que lutaram contra grupos anarquistas, né? Que também guerrearam junto, né? Então, é uma época que era uma época muito mais turbulenta para conflito, guerra civil. Daí, o que aconteceu? Os governantes, eles criaram esse estereótipo de que o anarquista é o terrorista. Os sicários, os macabeus em Israel eram anarquistas também. Sim, sim. Mas lembrando que a ideia do anarquismo não é como a gente fala hoje, de bagunça. Isso é uma coisa que eles tentam... É autossustentável pela própria população. Exatamente. Cada um faz seu trabalho e pronto. Exatamente. Não precisa um prefeito, não precisa um governador, não precisa um presidente. Que, inclusive, eu tenho um abraço para Neia Saque Rodrigues. Neia Saque Rodrigues. E para o Rafael Slashta. Rafael Slashta. Jeremias. Eu tinha um professor muito gente fina, e mesmo ele tendo um alinhamento mais do lado de centro-direita, ele falava o seguinte para mim: Halia, eu vou te dizer uma coisa, os nossos avós, se tu parar para observar lá no passado, eles viviam uma espécie de anarquismo, porque na época tu não podia contar com a ajuda do poder, não podia contar com a ajuda dos governantes, e todo mundo se ajudava nas comunidades. Fazia troca de alimento aqui, de plantação ali, né? O meu professor, inclusive, ele falou que ele até falou que se fosse possível, mas o que é difícil por conta da mentalidade das pessoas que precisam evoluir, se fosse possível isso hoje, a melhor maneira da gente evoluir como humano seria por meio de uma anarquia, né? Só que porque isso não é possível hoje em dia? Porque o ser humano, querendo ou não, como o Flávio sempre fala aqui, o ser humano ele tem muito que evoluir ainda. Ele não está preparado pro coletivo, para esse pensamento. Para dividir e partilhar, né? Exatamente, principalmente no Brasil, que a gente tem um jeitinho brasileiro, né? Onde todo mundo quer ganhar em cima dos outros, né?
E a questão do campo é interessante. Tem muita gente da cidade grande que está pensando seriamente em voltar para cidades menores ou até para o campo. Existe uma tendência a voltar a valorizar o rural em detrimento da cidade. Sim, né? Porque As cidades não têm mais, as grandes cidades não têm mais como crescer. Xangai, Nova York, uhum, estão no limite. em dado momento se torna até pior porque E cresce até é muita difícil competição, né? de controlar, né? Uhum. Causa Argentina, Rio da Plata. Na América do Sul, a Argentina lutará sua liberdade pela liberdade das liberdades, liberdade de Deus. Paz, ano 1940. E ali no meio a gente vê o caos, né? Caos, Plata e o Rio da Prata. Tem o Era Rio da ele que Prata e o Rio do fazia, Tigre também lá. era ele que fazia esses desenhos? É o Parravicini. A Argentina mostra logo a prova o homem novo. O novo homem ensinará, ano 42. E aí tem uma coisa a ver também com geração Índigo, essa geração nova que está aí. Geração XYZ, de 1960 para cá. E de 2000 para cá, principalmente. A luz arderá o amor, Argentinas serão irmãos, vizinhos da República Paz Ouro, país de flores, Argentina. Argentina se irmanará com seus países unidos. E é o Cone Sul ali. Argentina terá seus vizinhos como irmãos depois da grande prova, depois da calamidade do Mandão, ano de 1940. Acredito que isso fale pós-ditadura militar, pelo que eu entendi lá na Argentina. E fala do Mercosul também, né? Uhum. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. É bem o Cone Sul, né? Argentina, porto de porta celeste, de arenas de ouro, de pastos verdes, de flores roxas, vermelhas, falará e dirá. Terras tenho para que sofrem queimação. Queimadas aí? E pode ser que esteja se referindo a isso. Para o sim rogar, para o órfão, a criança órfã, para o que tem fome, de fome padece, despossuído, o ancião, o enfermo. Para os que nascem, para que deva nascer neste lugar de promissão. Argentina Samaritana do Mundo, ano 42. E tem maluco aí defendendo o aborto, né? A Argentina terá uma nova oligarquia democrática, mas ostentosa. Será do povo e para o povo com amor. 1940. Acho que isso aqui está falando de todo... embora seja questionável a questão do amor, mas ele está falando provavelmente de todos os governantes pós-democracia, eu acho. Querendo ou não, eles foram eleitos pelo povo lá, né? Sim, foram sim. eleitos e tirados pelo povo. São figuras enigmáticas, até hoje o pessoal está tentando entender. Uhum. A Argentina será sua quarta postura, será do mundo, ano 42. O fogo, Egito se empunhará, Egito dirigirá, Egito matará, Egito dirá na Argentina, ano 40. Não sei por que a relação com o Egito aí. E não é de agora, né? Parece que ele cismava. É. Lá um incenso queimando. E aí fala na Maranata de novo. Já Cristo chega, morrer é. Egito falará, núcleo Roma, ano 40. Egito falará. O Egito é muçulmano, né? Não sei qual é a ligação aí. Maranahata, Cristo, fé, Egito falará. O Manahata significa Cristo volve. Cristo tá. volta. Uma coisa interessante. Maio de 1940. Aproveitando aqui para o pessoal, muita gente acha que o Egito ele é um país da Ásia, mas não, ele é uma nação intercontinental. Ele tem uma partezinha na Ásia, mas a maior parte dele é na África. Tanto é que ele geralmente ele é considerado como pertencendo à África. Igual a Rússia. A Rússia ela tem parte na Ásia e parte na Europa. Mas a Rússia é considerada como sendo da Europa. E a Ásia também? Sim, mas... Euroasiático. Sim. Eu falo, geralmente a Rússia, quando ela entra em competições esportivas, na maioria das vezes ela entra pela Europa, né? Então o pessoal até às vezes... porque a parte oriental ela é deserto puro, né? Tem uns povos lá, mas não a maioria tanto das populações é na parte ocidental. Né?
Inclusive, a gente percebe muito que tem muita influência da Ásia em países da antiga União Soviética que ficam na parte asiática ali, né? Falar nisso, a Estônia, Lituânia. Deixa eu ver qual é que passou. Estônia, Lituânia. Tá contratando, tá cheio de brasileiro lá, 80% de brasileiro, e contratando pessoal que trabalha com TI, tipo o Márcio. Tá bastante, evoluiu bastante depois que deixou de ser comunista. Alzira Batista. Todos os países que eles saem de uma ditadura, Prospera. seja qual for a ditadura, seja ditadura de esquerda, seja uma ditadura de direita, todos os países que saem de uma ditadura, eles tendem a prosperar. Pelo seguinte, quando tu estás imerso num governo totalitário, autoritário, eles meio que eles te impõem, eles mentem para você, falando, não, ó, nós estamos lutando pelo país, nós somos a pátria, nós estamos levando o país para frente. Mas quando cai, a gente percebe que estava quebrado o país, Sim. a maioria das vezes, né? A gente percebe isso, por exemplo, aqui no Brasil, quais foram as consequências da ditadura? Inflação alocante. Fora os casos de corrupção que tinha lá que ninguém sabia, né? E se tu criticava, tu ia ser torturado. Agora vê lá no... agora eu sempre... Mas o Figueiredo morreu pobre. Sim. Se comparar mas o Figueiredo foi o último, né? Ele possibilitou a abertura, né? O Figueiredo, ele já pegou uma época de transição. O Geisel, se não me engano, morreu pobre também. O Figueiredo, ele já pegou uma época... enriqueceu com o cara. O Figueiredo, ele pegou uma época de transição. Ele não fez parte dos anos de chumbo lá da ditadura, que lá era terrível, né? O Figueiredo, ele já pegou uma época ali mais light, né? Que já estava no processo de transição. Mas lá no início, lá, alguns dos primeiros anos eram horríveis, né? Tanto que tinha até piada, né? O grosso da tropa, o cara era grosso mesmo. Sim, sim. Marahata, o Maranahata é o Cristo Wolf. Osíris, Isis, a Mênfis, a incógnita argentina. Eu não sei por que ele insiste no... Engraçado que são A única coisa que tem de egípcio lá é o obelisco e a maçonaria. Talvez seja... talvez por causa disso. Egiptóloga em Argentina, Plata, Rio. Ano 2/7/1940. Bastante cisma com a Argentina e Egito. Ali o olho que tudo vê. E o pior é que a gente nunca ouve muito falar de relação Argentina e Egito, né? A gente não se fala muito disso. O momento chega às praças de Buenos Aires em que? 37. Peixe na... Não entendi aquilo. Argento será sacudido em terremoto. Argentina, né? Pestes, fogo, inundações e paz ao fim. Sem data. Isso aí são coisas bem... Até hoje não se ouviu falar em terremotos, pestes. A Argentina sofreu a tormenta pequena, já que logo azotará o mundo. Será exemplo. Ano 38. O homem argentino, só se ele está defendendo o Papa atual ali. Começa no começo do começo, compreenderá o que não compreendeu por ser sempre em abundância. De novo será. 38. Ele parece o Papa ali, figura ali. Pureza espiritual na Argentina, mas não será útil na Guerra Nova. Ano 1939. Alguns dizem que a Guerra Nova é o bichinho. Luz, Rússia, Japão. As Américas sangrarão, Europa sangrará depois. Cada ideia se verá um sol de luz. A América virá a verdade, a Argentina será a luz. 7/1940. Julho de 1940. A terra argentina, um novo farol. Nem quem. 1942. É a nova luz, né? Caminhante, tu que observas, vê através da praia das arenas argentinas, ali aguarda a paz. Farol dos faróis. Ano 42. Iluminação espiritual, né? O farol é símbolo de iluminação. Lembrando, pessoal, que muitas dessas profecias, embora tenham sido feitas usando como parâmetro de avaliação a Argentina, imagino que elas se refiram
a maneira geral, né? Então, não necessariamente só a Argentina em si. Inclusive tem uns que falam nos dois papas, tem uns que falam sobre os novos organismos, micróbios. A Argentina sairá da voz do justo, lhe compreenderá em sua verdade, porque teve sempre amor. Ano 38. Viajará o homem amarelado até o fim do seu destino. Ametralhado? Não sei o que é isso. A voz do justo dirá: Argentina, ter ferido, curará junto ao nativo. Cantará. Ano 42. Ametralhado. O cantar do canto humilde não será cantado nas terras em queimação, será na Argentina, em união, ano 42. Até um negócio até rimado ali, né? A menos que esteja se referindo às queimadas que acontecem nos outros locais da América do Sul. Então, não, eu acho que não tem Amazônia na Argentina. Não sei se tem na floresta Argentina, amazônica. Não, né? Colômbia, Venezuela. Então faz sentido. Equador e Peru. Então faz sentido. Não vai ter o canto humilde nessas terras que estão tendo essas queimadas, mas vai ter na Argentina que está livre delas, né, das queimadas. O argentino Cereze será um amor porque soube cantar e ver a Deus. Ano 38. O que fez ali? José Fernandes Madeira. O teu tio. Esse que é o pintor? Né? Maranahata, Virgem chegará à Argentina durante o caos, ano 11, 1939. E ali provavelmente tem um vídeo, né? Multios.com. Benjamin Solar Parvitini, Nostradamus argentino, batizado por Fábio Zerpa. Esse Fábio Zerpa tem um livro que fala Nostradamus argentino. Aceito por muitos na figura e obra fé de Benjamin Solar Parvitini. Cobrado maior difusão desses últimos tempos, particularmente por suas precisas referências ao futuro da Argentina, além do ano 2000. São psicografias premonitórias, na verdade é psicopictografia, porque são desenhos, e escritos junto, como mesmo definia, cobre mais o meio século da história mundial, ocupando lugares destacados referidos ao continente americano. Profecias sem leituras psíquicas ou com inconsciente coletivo, ou dizer a antecipação da manifestação da vontade coletiva. Enciclopédia HarperCollins, do místico e do paranormal. Já ouvi falar dessa enciclopédia famosa, né? HarperCollins. Mas aí é muita coisa, né? Não, mas isso aqui fala sobre o que é parapsicologia. Sim. Daí tu pode dar um resumo? O que é aí, Flávio? O que seria a parapsicologia e a psicografia? Que a gente já falou aqui, né? A psicografia é a escrita mediúnica, então quando recebe, ou por incorporação, ou às vezes por intuição, e a pictografia seria os desenhos mediúnicos, em estado alterado de consciência. Que é o que basicamente está sendo falado aqui, né? Um resumo do que é. Então a gente vai passar e vamos direto para as profecias, que é o mais interessante aqui. Ali ele explica algumas coisas. Sim, algumas explicações, né? Ser e 9 anos novos, aí são outras referências. A hora 11, ele fala na hora 10, hora 11, e vá ao caminho, em troca, a primeira troca, o canto dos 7 cantos, o elegido dos 7 elegidos, o destino dos 7 destinos. Isso aí ainda não se entendeu bem. O grande profeta argentino, um dos grandes profetas da humanidade atual. Nasceu, viveu, morreu na Argentina. Benjamin Solar Parravitini, artista plástico, fundamentalmente grande homem de contato. Dizia receber mensagem dos anjos, cuja vida foi guiada desde o cosmos por uma mão invisível que lhe fazia desenhar suas psicografias premonitórias. Escrever milhões de vaticínios, tem mais de 700. Muitas dos quais já se foram cumpridas, formando parte das grandes evidências de que existe um plano revelado, quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. A queda das Torres Gêmeas é uma delas. Essas profecias estão tomadas, em 39 ele já desenhou isso.
por uma edição especial da revista Conhecimentos da Nova Era, em junho de 1969. A mesma publicação se faz editando psicografias soltas desde 45. Isso aí foi tirado do livro daquele outro cara lá. Está em torno de R$39. Tem livros dele que chegam a 400, 200, 400, R$300. São obras raras, tem bem poucas. Mercadolivre.com. Aqui fala que a gente explicou, né? A maioria, né? Na verdade, das seguras, ele explica mais sobre as seguras. A loucura nuclear. É interessante você ver vídeos no YouTube, porque aí os vídeos explicam como está explicando ali. Uhum. E é tirada também da enciclopédia Profecias, Leituras Psíquicas do Inconsciente Coletivo, que fazia o Edgar Cayce, só que o Cayce fazia dormindo e ele fazia acordado. É a diferença. Aqui é basicamente o que a gente falou também sobre o que é psicografia, o que é parapsicologia. Do livro de Fábio Zerpo, Nostradamus Argentino. Uhum. Vamos para as profecias. Adão e Eva, o átomo, a Revolução Francesa, aqui, Homem Gris, bebê de proveta, fertilização in vitro. Uhum. Ele falava na linguagem da época, né? Sim. Seres espermáticos criados em laboratório, de evolução espermática. Sim. Aqui, ó. A Rússia e os americanos do norte se cercarão pelos triunfos náuticos do éter. Verão no voo através dos astros um escape, nada fará que eles contenham. O raio amarelo será fogo de fogos e o fogo se estenderá. Ano 1940. A conquista espacial e toda a briga nuclear também. Sim. Pescador de oportunidade será Oriente, mas será pescado. Ano sem data. Eu entendi isso. Eu acho que se refere-se à questão do petróleo, ao meu ver. Porque há muito interesse mundial no petróleo. E isso, naturalmente, recai interesse lá no Oriente, né? Porque lá inclusive tem barcos do Irã e dos Estados Unidos junto à Venezuela. Tá bem complicado atualmente. Sim. E tudo por conta do petróleo, que lá é uma terra rica em petróleo, né? Significa que a Venezuela já não é mais o quarto produtor. Ela já está dependendo do petróleo do Irã. Do Irã e da Rússia, né? Sim. O problema é o seguinte, né? É por isso que eu penso que uma das melhores soluções que teria para a gente dar um passo longo em direção à paz mundial mesmo, é a gente investir... Energia solar e elétrica. Exatamente. Que daí não teria essa briga de interesses que tem hoje por trás do petróleo e dos combustíveis fósseis, né? E eu não entendo por que já não aumentou isso aí, porque a gasolina já está baixando, o petróleo baixou um monte. Eu tenho uma teoria, monopólio das empresas que já têm poder sobre o petróleo. Em tese, querendo ou não, quem tem esse poder sobre o petróleo... Eles que mandam. Não deixa de ter um poder sobre grande parte do planeta, né? Não um poder do tipo mandar em todo mundo, mas tem um poder financeiro bem grande, né? Mas se eles não liberar, os outros não vão conseguir fazer, né? Exatamente. Então, eles vão tentar fazer isso, eles vão tentar... Por isso que a gente vê muito ataque contra a energia solar. O que me indigna é que em Abu Dhabi eles já fazem isso. Eles usam o vento, usam energia solar... E outra, em Abu Dhabi, eles criaram até uma estrada magnética lá, onde tem carro que se movimenta pelo princípio dos semicondutores, né? Isso. Até trem no Japão. Sim, sim. Tem carro que anda sozinho no aeroporto. Sim. Caribe, os amarelos, russos, nova força, corona cai. Corona aqui é coroa, né? Concílio, novas normas. O Calman... Lembrando, se eu não me engano, é por isso, né, que tem a ver com o nome coronavírus, né? Porque ele parece uma coroa, não é? Calman será desdentelada, se será destroços. Chegarão os amarelos, os roxos... Caimã, eu acho que ele fala ou das Ilhas Caimã ou de Jacaré. Mas acredito que seja das Ilhas Caimã. E ali a China, os amarelos, roxos se assustarão.
Temerão ser vítimas de tal manobra. Cairão satélites ante o amarelo. Ano 39. Eu acho que fala de satélites que se desprendem, porque tem, né, satélite Teve o que... Skylab, né? E depois a Mir, a Estação Espacial Russa, não soube de mais nenhum. Abraço pra Célia Juscelia Aguiar. Aguiar. Cai o leão dos mares. O poderio inglês será trocado, só mais íntimo acorda. O comunista chega a eles. Ano 38. Leão dos mares. Quem é o leão dos mares? Pois é. Teve a Guerra das Malvinas lá, mas a Argentina perdeu. Mas nunca teve comunismo. Poderio inglês será tocado. Mas lá na Inglaterra é monarquia ainda. Não... É monarquia. Uma monarquia parlamentarista, tá, gente? Não aquela monarquia absolutista onde o rei era o ditador. Até que a rainha da Inglaterra lá é até simpática. Isso mostra que a maçonaria lá joga os dois lados, né? Ela acabou com a monarquia na França, mas manteve a monarquia na Inglaterra e na Escócia. E... Mas a monarquia da França era parlamentarista ou era absolutista? Era absolutista. A da França é monarquia. Então, a monarquia... O sistema é diferente. Para o pessoal entender mais ou menos, fazer uma comparação legal, monarquia parlamentarista é a Inglaterra, que é uma monarquia até democrática em termos, porque lá... É que, na verdade, a rainha ela tem dinheiro, mas ela não manda muito também, né? Exatamente. Por isso que eu falo que é até em termos, porque embora o chefe de Estado em tese seja rainha, na verdade é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, e a população vota no primeiro-ministro. Basicamente, a função da rainha é ir lá cortar faixinha, prestar honraria. O que eu sei que... É uma questão cultural, né? Uma das atribuições que eu sei que a rainha tem lá é, por exemplo, declarar guerra. Ela poderia fazer isso, né? Se ela quisesse. Mas a gente percebe que a rainha da Inglaterra é uma pessoa... Ela nomeia os cavaleiros ao Sir, né? Título de Sir. Só que eu nunca entendi por que com o Aleister Crowley é Sir. Então tem pessoas que não eram muito... Eu penso o seguinte, a rainha ela leva uma vida pacífica. Mesmo ela tendo esse poder, não faz sentido ela declarar guerra ou se envolver nisso, né? Então, tanto é que a gente nunca ouve falar de interferência da rainha lá no poder de lá. Mas lembrando que geralmente monarquias parlamentaristas, a rainha, caso as coisas não dão bem, ela pode dissolver o Congresso. Ela tem esse poder. Só que geralmente eles não fazem isso, né? Geralmente ela deixa que o povo em si decida, né? Chega a eles. E essa é a diferença. A monarquia da Inglaterra, a monarquia parlamentarista é da Inglaterra. A monarquia absolutista é aquela monarquia da crueldade, aquela onde o rei era um ditador, na verdade, né? Onde sabe aquilo que a gente vê na Idade Média lá, que o rei mandava explorar os pobres, matar quem era contra ele. Então, essa é a absolutista. Essa foi a que foi abolida em muitos países. Hoje em dia não existe mais, eu acho, né? Não sei se tem algum país ainda que tem monarquia absolutista, mas tem alguns países da África, mas também já estão se acabando. O que eu sei que tem é uma espécie de presidencialismo absolutista. No Turcomenistão, por exemplo. Daí lá é complicado, porque em tese o presidente é eleito pelo povo, ele se comporta como ditador. Se vocês forem dar uma pesquisada aí no Turcomenistão, hoje em dia, eles dizem que não tem nenhum caso de coronavírus, mas é porque é tudo oculto lá. Inclusive, o presidente do Turcomenistão, ele mandou criminalizar quem falar em coronavírus. Então, se tu tocar coronavírus, capaz de ser preso lá. Isso é um exemplo de ditadura. Leão dos mares. Leão é a Espanha, né? Uhum. Londres, a ilha se funde. Ano 1940. Acho que tá falando do Reino Unido, então. É verdade. Aí tem lá, tem Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Irlanda. Cairá como ouro maldito. Ano janeiro de 1940. Que eu acho que também pode estar se referindo ao Império Inglês, né? O Império Inglês, substituído pelos Estados Unidos. Isso. O Império Inglês ele chegou ao fim que ano? Eu não sei agora. E tudo leva a crer que o próximo será a China, né? Infelizmente.
Caiu o Império, tu disse? Ah, na China é A Império. não ser que os Estados Unidos consigam se levantar dessa crise e consiga evitar uma depressão que nem a de 29. O problema da China é que a China, desde quando se conhece por nação, é um país governado é um país governado por imperador, por esse governo que é mais absolutista, né? Um governo que fica O até povo em si é bom, mas é, quem controla é o Partido Comunista Chinês. exatamente. Há 70 anos já. E antes do Partido Comunista Desde Chinês, o Mao Zedong até o... antes do Partido Comunista Chinês, quem controlava eram os impérios, que era basicamente a mesma coisa, né? Inclusive, muita gente não sabe, mas Mao Zedong ele matou até mais que Hitler, né? Cairá com ouro maldito. Aí entra a questão dos piratas, roubos, roubalheira, tudo. A união da Sul-América com Norte América, e fazendo alguma analogia com a NAFTA também. Sudamérica, Estados Unidos, Norte América. Quando a cordilheira da Sudamérica tremerá Buenos Aires, então começará o comunismo da América. Eu nunca ouvi falar em tremor em Buenos Aires. Até porque não tem vulcão ali, né? Tem no Chile. Isso aqui é até assustador. Porque a gente não tem ainda... A não ser que não seja o vulcão mesmo, seria uma... Aqui a gente ainda não tem a gente não tem ainda a gente não tem necessariamente um comunismo, mas a gente tem aqui um governo militar de esquerda em alguns países da América que eles tendem ao autoritarismo, né? Sim. Essa aqui eu espero que essa aqui falhe. Cuba, ideal de turista, será alçada em descalabros. Aí já previu o castrismo. Já. Isso. Será o osso e o osso sobre a sua cabeça. Ah, não, aí eu acho que aí é o urso da Rússia, né? Permanece por 5 tempos, ou 50 anos, provavelmente. Logo um cúmulo de surpresa se surpreenderá. Fará sangue, fogo, fogo, morte e logo nada. 5 tempos pode ser 5 governantes também. Daí eu não saberia em qual a gente estaria desses 5. Qual Cuba estaria agora atualmente. Só tem um país mais pobre que Cuba, que é o Haiti, né? Aqui tu diz, aqui na região. Mas tem outros, não tem? Tem países lá da América Central que são bem pobres também. Mas o Haiti é o mais pobre. Sim, o Haiti é mais... O centro das Américas... O Haiti, ele é nível África de pobreza. O centro das Américas se encenderão. Os Yankees, que é os estadunidenses, encenderão. O que encenderão? Não sei. Talvez acenderão. Ali acender fogo. E as Américas tomarão por sua conta. Caribe sucumbirá. 38. 66. Surdo-mudo, o mundo será em 66. Então a América Latina se levantará ao caos, que logo se estenderá ao mundo que não escutou. Sucumbirá a humanidade em lutas. Ano 1935. Teve Iugoslávia, teve Oriente Médio, mas tudo por interferência humana, né? As guerras todas. México, Cuba, Venezuela, caos, 1940. México, Cuba, Venezuela. Interessante, né? Todos que se renderam ao comunismo. Mas o México não é comunista. Mas o governo tem simpatia. O que é problemático, governos que têm simpatia. Se é socialista, se é... Como é que ele chama o outro? Ele tem tendência para o comunismo. Socialista e... Não lembro o termo. Só que o México ele é só um governo de esquerda onde o presidente atual lá é bastante ignorante. Falando umas asneiras lá em relação à crise do coronavírus, né? Eu li um negócio com relação ao muro que eu fiquei bem interessado. Todo mundo critica porque o cara quer fazer o muro. Mas ele diz que são mais de 2.500 mortes por ano de pessoas tentando atravessar, fora a droga que passa, prostituição, estupro. Então é bem complicado mesmo. Por isso que ele quer fazer o muro. Mas dificilmente vai conseguir. A liberdade norte-américa perderá sua luz. Sua antorcha se alumiará como... Não se alumiará como ontem, e o monumento será atacado 2 vezes.
Ali parece ser a Estátua da Liberdade, mas você vai ver em outro desenho que na verdade são as duas torres, por isso que será atacado 2 vezes. Seria aquela Aqui previsão das aparece torres. uma, mas no outro desenho, não sei se é o próximo, tem um desenho dele que aparece as duas. Uhum. Não é nesse aí. O ouro maldito será morto, ouro maldito, ouro cairá, ouro se cai, ouro, ouro, mala, ouro mal. As riquezas, né? 6 dos 6, 100 anos. O tempo será a morte. 1938. Parece um aparelho gigante aqui, O né? tempo será a morte, pois é. Essa aranha gigante. Lembrou aquele filme do Smith lá no Velho Oeste, Steampunk lá. As Loucas Aventuras de James West. Algo assim, eu acho. Ouro, ouro, ouro. Nascer, viver, morrer será a palavra vã no caos. Nascer, viver, morrer. Morte assolará e fará a fome. Não, fará o homem languidecer, se enfraquecer de dor. E fome desesperada. Animais serão desgarrados e mulheres são desesperadas com náuseas de parto. 8 de 1940. O altiplano será respeitado e o perplexo mirará o caos. Mas a peste e as deformações atômicas ali produzidas farão um lugar creível, mas increível. Estudos mundiais, mas o mundo nada poderá oferecer. Haverá obscurecido 3 tempos, mais um tempo, depois... Aí parece os 2 anos e meio do Apocalipse também. Um tempo, mais um tempo, mais metade de um tempo. Um abraço para Ricardo Guedin Ricardo Guedin, e estilo Marlene. Marlene. A tuna é um cactus, né? Tuna não é. Tuna em inglês é atum. Não, tuna é um cacto, ele mostra o cacto. Pinchosa do altiplano Ah, falará o tá. momento a chegar e alcançará o espírito em nova colônia de paz. É que 1939. eu tô falando. Em inglês, tuna é atum. Besta, o mundo cairá em uma herança de ideias em conjunção para os 6 Princípio do fim de finais depois das grandes guerras. Satanismo e heresias de ideias e maneiras se perguntarão os homens. Ano sem data. Isso aí já está acontecendo. Aquele lugar se caiu e aquela civilização se terminou, se dirá em 66. Talvez seja 2066 ainda. Sem ver que o caos se aleja, se distancia. O irmão invisível se anunciará. E ele fala bastante também dos extraterrestres. Os glaciares olodirão. E Lálgada gritará, o inseto, o intelecto o mostrará, e os astrais o repetirão. Chega Krop. E aí provavelmente está falando dos extraterrestres. Dos insetoides e outros. O enfermo do mal maior. O mal maior não é a epilepsia? Ou a câncer? Não sei. E a espera terrena. O mal terminará em 5, dos quais 4 já passaram. O 5º será o mais espantoso. Aí está falando em tempos, né? Seguirá depois o espaço geral, logo da grande conflagração do mundo, Terceira Guerra Mundial. Houverá a marcha, então se revelará em forma dos 5 poder das puras faces espirituais. Por elas serão 5 partes aunadas, baixo brilho do bem. Ano sem data. Só o caminho homo Roma. Quando o mundo haja perdido seu centro, o mundo falará seu centro verdade em Cristo. Ano 1939. Hoje em dia está havendo um afastamento, uma perseguição aos cristãos, principalmente lá na Ásia. Essa aqui, ó. O cataclismo será predicado, mas nada se lhe crerá. Mas chegará. Humanidade vencida, cataclismo. 1938. 158 cristãos em catacumbas. O cataclismo, fim de finais, chegará em 1982. Não sei por que 82. Chegará o cometa desconhecido. Paz.
O velho cometa lá, o polêmico. 75 cai sobre a Terra, o 5 dos 5 de... se você assistir a película 555, fala sobre isso aí. É muito interessante. No YouTube, a película 555. Golpe de fogo estelar. Cairá nas regiões do Gibraltar e nas Ilhas Balcãs. 3 dias ali, 12 na América do Norte, por fim, um dia de 5 horas nas Antilhas. Fogo purificará. Esse meteoro cairia ali nas Antilhas, entre Gibraltar e as Ilhas Balcãs. Um planeta será ferido por um planeta apagado à roda dos espaços. O suposto planeta X, ou Nibiru, né, que eu pessoalmente não acredito. É mais o pessoal do Zakara City que acredita. O planeta será a Terra. A Terra, ferida em choque, será em parte ser do hemisfério norte e arrancará grande parte do seu colofon. O que é colofon? Não sei. Então o mundo Terra em sacudimento dá um vulcão igual ao que quando foi arrancado um pedaço da América do Sul, logo chamado no Alto Sul, né? Não sei o que é. De novo o dilúvio, de novo a obscuridade. Aqui provavelmente fala do meteoro que vai, do maremoto que se giraria, caso... É, o tsunami, né? O eixo sairá do lugar, de novo o sul no norte, o norte no sul, é um negócio bem polêmico. Um novo mar no fuso desejado, nova outra lua que brilhará mais lâminis. Chegará a hora das 3 horas, a obscuridade receberá o choque do grande planeta. Translocará assim a Terra, tudo cairá. Vai totalmente contra as ideias astronômicas, né? Até porque não existe um planeta que se comporte como meteoro. Uhum. Um segundo dilúvio, noite da noite, chega a água e fogo. É os 3 dias de escuridão também. Aqui tem aquela teoria de que talvez no futuro a Lua ela se aproxime cada vez mais da Terra até que ela se choque com o planeta, né? Mas aí tá falando de Nibiru, Isso, que ele chama Aminis. que tem uma teoria que não é muito aceita, mas tem uma teoria que diz isso, né? Que a possibilidade ou da Lua a Lua seria um pedaço da Terra, né? Ela se aproximar da Terra e se chocar com a gente, ou a Lua se afastar e ela ir para longe da Terra. Mas é meio astronomicamente. Não, isso aí eu também não acredito nisso porque não tem comprovação científica, então. É que nem Nibiru, não tem provação científica. Sim. Segundo dilúvio, noite à noite, tá, fogo. Homens meditai. O mar avançará e inundará em dilúvio. Aí pode ser tsunami, né? Se reterão os casos polares, aí efeito estufa. O eixo da Terra regressará, o Equador será polos. O mar será sangue, final dos sinais. 37. Aqui tá falando das mudanças climáticas, né? O mal avançará e inundará o dilúvio. Isso aqui tá certo. Se ter o derretimento das calotas polares. Mas são 10 metros em 100 anos, 1 metro em 100 anos. A não ser que fosse uma coisa muito catastrófica. Sim, pode acontecer, tá? Se não ter... Se fosse um meteoro se não haver, assim, de grande dimensão. se não haver a diminuição... Um vulcão, né? Se não haver a diminuição do efeito estufa, do ozônio. A diminuição do aquecimento que está acontecendo, das mudanças climáticas, se o ser humano não olhar melhor para isso, porque tem pesquisas que têm apontado que elas estão derretendo mais rápido do que deveria, né? Então, tem idiota falando em glaciação, não tem como ter glaciação. Está esquentando. Assim, ou não vê quem não quer, né? Não tem como ter um novo período glacial. Provavelmente a pessoa que fala isso, ela talvez usa como justificativo o fato de que no Polo Sul aumenta o número de gelo, mas tem um detalhe. Lá no Polo do Sul só neva mais, justamente, e o fato de nevar mais lá é a prova de que o mundo está esquentando mais. Porque o que acontece? Se ela está nevando lá, é porque em outras regiões do planeta o aquecimento está sendo tão grande, está gerando tanta evaporação, que está indo muita nuvem lá para aquela região. E devido às condições de clima e de pressão, quando chega lá, ela neva. Então, em tese, o fato de que tem mais neve no Polo Sul é justamente a prova de que está tendo maior aquecimento do planeta. E o Polo Norte está diminuindo também. Exatamente. Já tem provas disso.
E aí entra o problema, né? Tem muitos vírus, bactérias que estão adormecidos no gelo. E eles podem ser liberados a qualquer momento. Tanto é que o anthrax, por exemplo, ele, em algumas regiões que está tendo esse derretimento, pessoas estão sendo contaminadas com ele. Que ele estava tentando Ele enterrar. resiste ao gelo? Sim, é que o gelo, na verdade, ele conserva muitas formas de vida, né, adormecidas ali. Vírus, bactérias, e isso é O que problemático está porque... acontecendo lá na Suméria. É o permafrost que chama. Exatamente. Chegará ao comer desconhecido. Aí é para quem acredita. Ali a gente não falou ainda, né? Aqui. Seria o Nibiru, né? Cai sobre a terra 5 dos 5. Ah, não, já foi falado. Já foi falado, tá? Eu que estou quieto. A praia do Urco. Sino maldito será o que cobra o mundo depois da grande caos. O novo dilúvio deixará um limo, que será cuna de novo mundo. O 66 se dará esta palavra, mas não será escutada. Sem data. Os cílios do norte antipático verão a luz da manhã. Depois das grandes cataclismos que separaram a América do Sul, do Central e do Norte. Ele fala um negócio muito estranho. Na película 55 fala sobre isso. Como se a América Central desaparecesse, ficasse só do Sul e a do Norte separado. Obscuridade total, depois a caos do Caribe. Então haveria um grande problema no Caribe. Talvez tenha a ver com o Triângulo das Bermudas, aquela coisa lá. Ou com o fato de que o aumento da quantidade de gelo no mar pode ser que ele engula muitas dessas ilhas que tem no Caribe. Nas Antilhas. Porque tem muitas ilhas lá na África e Ásia que elas vão desaparecer. Isso aí já está acontecendo. É. Tem uma ilha aqui entre a América e a África também está desaparecendo. A única palmeira verá a luz do sol. Mudanças totais no eixo terráqueo e o sul será sempre sul. Ele, ao contrário do Case, que diz que haveria inversão dos polos, ele diz que o sul vai continuar sul. O anjo vingador matará a besta Tândua por 1000 anos. Isso aí tem a ver com o Apocalipse. Né? O dia final chega, Maria, mãe, levará a seu peito os justos. O demônio cairá com seus em precipício interno. 1000 anos de paz virão ao final. Isso aí também tem a ver com o Apocalipse e profecias marianas. O 99, o homem será alçado e castigado. Arrojados do paraíso serão um novo Adão e Eva. O demônio será fim encadeado, o mundo se descansará da matança. A praia do Urco em Plata dará nova luz e o mundo observará. Mar del Plata? Nova luz argento, Samaritana Argento, Argentina. Ano sem data. Crisol de raças, Argentina, então mistura de raças, né? Cristo Rei, novas correntes de sangue feliz. Paz de faz, o urco chegará com seu crisol de raças, dirá, a aberta pampa salvada será a cuna de 2002. Não sei quem é esse urco aí. Em 5 horas a hora lunar, chegará a nave espacial de Ares e dirá, passada a tribulação novamente, chegará ao sol, o pássaro celeste de peito branco se pousará na Argentina, terra salva e cuidada por Deus, chegará o reconstrutor. Acho que é sobre alienígenas, né? É. Então, da constelação de Ares, então. Onde é que é isso? Ares, ela... Mas a Ares também é Marte também? Não, a constelação de Ares, ela tem 3 estrelas brilhantes, mas ela tem mais estrelas no complexo dela, né? Não, mas aí tá falando Áries. Aqui Ares tem mais a ver com Marte. Aqui é Ares. E tem um cara lá com... pode ser eu prestei atenção errado. Tem cara de chinês, mas pode ser extraterrestre. Ares é o deus da guerra, né? É o deus da guerra. É o mesmo Marte. Maranahata, Jesus volta, Evangelho, Jesus chega e reina. Eu entendi que era a constelação de Ares. Sobre o Calvário do mundo, Cristo volverá a reinar e será uma era de paz, 2002. Não é 2002, né? Ali ele se enganou. 2002, nova era, destroçada a humanidade se unificará, abraços germanos, as raças se confundirão. Talvez uma alusão ao globalismo, mas o globalismo sadio, não o globalismo antigo.
Vitória total do homem sobre o mal em 2002. Também não é 2002. O último Papa Pedro, teoricamente seria depois do Francisco, né? Fecha o papado, reinará sem mente sobre o novo ministro de Deus. Cristo mundus se dirá, e será Cristo no mundo. Venderá desde o cataclismo final. O mal será aquietado e o novo mapa geográfico se verá. O Saara azul com o Pacífico. Lembrando que o Saara já foi mar, né? Uma época. Em Vergel, a lua. Aqui ele falava que o Pacífico viraria terra. A luna falará aplacada ante o sol, iluminando a nova lua de Âmines. Seria uma segunda lua, né? Alguns falam em segundo sol. O homem 2002 será cerebral. Lembrando que o fato desse novo Papa ser Francisco, quem diga que ele meio que quebrou aquela profecia dos papas, né? Que não previa que seria como ele é hoje. Mas tem gente que diz que o Francisco original era Pedro. Era Petrus, Franciscus. Aí não se sabe se o cara errou da profecia. Cerebral fortificará as cidades metalizadas. O ouro não existirá. O negócio é meio incrível. Na verdade, o ouro foi trocado pelo petróleo, né? A luta pela existência não existirá. Será o homem perfeitamente organizado, aí seria o que ele falou lá, que não precisa um dirigente. Harão desaparecidos mandões, posto de ambição, luxos, etc. Não haverá. O amor, o próximo será verdade, o mundo virá em abraço. E aí seria um mundo anarquista mesmo. Sim, fala do mundo anarquista. Por 1000 anos o mal será desterrado do mundo, e esses 1000 anos de paz serão em amor, os homens conhecerão, visitarão os irmãos planetários. Só que levou o ano. Ele errou o ano. Você acredita? Eles têm a intenção de ir a Marte, inclusive ir mais além, né? O céu de 2002 será o que hoje impera em Vênus, ano 39. Talvez 2102, sei lá. Ele errou o ano realmente. Por isso que eu questiono quem é que mandava a mensagem para ele, porque algumas coisas incongruentes. O sublime será ser no ano 2002. O mundo cambiado, mudado, ostentará novas terras, novos egéis, um só idioma, um só governo universal. Aí está o perigo, né? Sim. Isso é que os Illuminati falam há 300 anos já. Um só Deus. Se bem que aqui seria dominado por Jesus, né? Só que daí eu tenho medo que isso pode ser uma analogia a uma teocracia. Sim. Que daí passa a ideia de que, em tese, Porque o próprio anticristo vai querer se passar por Cristo. Exatamente. As terras vigentes que foram até o cataclismo cosmópolis gigantes, então cidades grandes serão cultivadas com as novas sementeiras aparecidas junto aos mares. Carcos, mangarinas serão os alimentos indicados. O que é carcos? Não sei. Colocados em píldoras de fortificação, os animais. Isso aí talvez tenha a ver com aquele negócio que estão fazendo lá na Noruega, lá, criando sementes de animais, plantas e a nova Arca de Noé. Acho que é nesse sentido, acho. Os animais de carneiro não serão, se vierá no mar, pão e peixe se dará, mas se comerá em comprimidos, posto que a gula haverá desaparecido. Ano 38. Aqui pode ser 2038. Lembrando que quando eles põem a data, não dá para acreditar muito. Se tu pegar o Apocalipse, ele não fala em data, né? Uhum. Seres telepatas, correr do tempo existe já e não sabe de sua qualidade e a esconde. O dia chegará que será tudo luz e não assombrará. Fala os telepatas. Telepatia. Já acontece com as crianças índigo, né? Cristal índigo. Ou XYZ. Aparecerão voando às alturas ciclos de luzes. Já está acontecendo. Aí tem dois lados. Tem os OVNIs propriamente dito e tem projeções no espaço feitas artificialmente, projeto Bluebeam, alguma coisa assim, né? Seriam projeções para enganar.
trazendo seres estranhos de outros planetas. Então, a questão dos OVNIs ali. Se terão os que viram povoar a terra, se dirá, e se dirá bem. Os que chamaram anjos no Antigo Testamento, e a voz de Jeová será, e de novo se lhes verá, e se verá, e se lhes escutará. 38. Mais adiante vai falar uma coisa que não vai concordar. Aí ele diz que eles saberão que o homem não evoluiu pela evolução, mas ele veio, foi feito pelos de cima. Se serão os que vieram a povoar a terra, se dirá, e se dirá bem. Os que chamaram anjos no Antigo Testamento. Ah, tá, já se foi falando. As naves de Cantos chegam 69, ano sem data. Naves de Cantos. O sul da África se verá no interplanetário negro. Eu interpretei ali como o cara que foi preso lá. Depois virou presidente. Nelson Mandela. Mas o... Quem garante que o cara não veio de fora, o Nelson Mandela? porque, querendo ou não, o Nelson Mandela, ele era uma pessoa muito à frente do tempo dele, né? É. Ele foi o único que se levantou contra a opressão que tinha lá, né? Depois do Gandhi foi ele. Uhum. O Gandhi deve ter de fora também. Os mares serão invadidos pelos seres de outros mundos que chegarão em suas barquilhas anfíbias. Chegarão na Terra para Ganimedes. Levarão da Terra para Ganimedes, um dos satélites de Júpiter, né? Uhum. E seu gêmeo Europa, então tem Ganimedes, Io e Europa, algas. Lá se precisa como alimentação, carece de grandes mares, chegarão. Então... Alguns supõem que Io, Europa, Titã tenham qualidade de vida. mas a gente já olha aqui, falou na outra aula lá. Os mares serão invadidos Astrobiologia. pelos seres de outros mundos que chegarão em suas barcas anfíbias. Uhum. Eles levarão da Terra para Ganimedes é o gêmeo Europa. Então, está dizendo que eles se alimentam de algas. E o oriental não é muito diferente, né? Alga, peixe. Uhum. Aliás, se acredita que os orientais vieram de alguns sistemas estelares diferente de outros raças. A teoria do Darwin deixará de ser porque não se saberá que o homem baixou dos planetas. Ano sem data. Só que isso aqui não invalida nada, porque mesmo partindo-se do princípio mesmo assim, que... a evolução de qualquer forma. Eu sei, mesmo assim, sim, eu queria falar, partindo-se do princípio que nós evoluímos de bactérias que vieram lá de fora, ainda assim vai ter evolução. Sim. Então isso não invalida nada, né? Até porque o Darwin, ele não abordava a origem de outros planetas das bactérias. Ele só abordava a evolução em si, né? E mesmo separe os outros macacos, o ser humano sendo uma criação separada dos outros macacos, é a evolução de qualquer jeito. Porque o gorila também vai evoluir, os outros também vão evoluir. Quer seja para ser humano, quer seja para outro tipo, que não se sabe, né? Bom, cérebros vivos falarão com cérebros astrais. Aí é comunicação telepática e transcomunicação e mediunismo e outros. Canalização. E dirão ao mundo a hora a começar, e falarão do cérebro vivo, morador da atmosfera, do latido do universo. Aí eu acho que é o primeiro som do universo, né? Do urânico avassalante, do olho, no levante do unicórnio voador, da cabeleira estática, do espaço, das enas correntes do pentágono azul e das 3 estrelas, as 3 Marias. Forma de classe, os sistemas solares das lácteas. Isso aqui parece que ele está... Isso aqui pode ser descrição de um monte de cabeleira de Berenice. Cabeleira estática. 3 Marias. Cabeleira estática, pode ser a cabeleira de Berenice. O levante do unicórnio. Unicórnio voador, provavelmente é a constelação de Pégaso. E as 3 estrelas Órion. Isso. Tem no History Channel uma sobre Deus no universo muito interessante. Mostra a supernova mostrando o formato de um olho e outro no formato de um homúnculo. Cada explosão supernova dá é bem interessante. Mostrando que parece que tem um desenhista por trás. Essa aqui está fazendo falta. Essa aqui bem que podia acontecer o quanto antes, né? Seres pensantes astrais chegarão à Terra e lhe ajudarão. Espero que isso aconteça em breve. É verdade. Ó, a gatinha quer entrar. É o gato.
Paz e amor, emblema do trabalho e amor a Deus. Hermanos, a cibernética, forma tecnológica de poder, será assassina o homem ao chegar, do Lanto. Ah, tá. Talvez isso aqui se refira às Cybertrônica, mudanças que a tecnologia elas tem. inteligência artificial. Isso aqui se refere às mudanças que a tecnologia tem feito na vida humana. E de fato faz sentido. Hoje em dia, muitas reputações, muitas pessoas são destruídas por conta de fake news, por conta da. Também Tá tendo. A população está sendo alienada pela tecnologia. Existe uma guerra biológica, cibernética também. Um detalhe. Se a gente parar para observar, a população ela está sendo alienada pela tecnologia. Se a gente for analisar, isso é o que o cyberpunk prega. Então, em tese, se a gente for fazer uma comparação mais meio a meio, mais literal, a gente poderia dizer que a gente está no início do cyberpunk. Aqui está falando do Deep State também. Sim. Então... Guerra de hackers do Oriente e do Ocidente. Isso aqui pode acontecer, talvez isso aqui se refira ao fato de que talvez a realidade cyberpunk, ela futuramente ela se torne, ela venha acontecer mesmo, né? O cara do... Ele fala na briga da... Como é que ele fala? Briga cibernética. É a quinta revolução, né? Teve a revolução agrícola, revolução mecânica. Nós estamos na quarta, quinta revolução já. Aí fala sobre isso aí. O câmbio começa na hora 10. Será o câmbio no câmbio do câmbio, na hora 12. Será em princípio, será Jesus. Aí eles não sabem a hora 10, a hora 12, provavelmente sejam anos. Ruídos na entranha do mundo. Ruídos na cobertura, ruídos nos homens. Eles falam alguns ruídos no espaço, não sei se tem a ver com isso. E ruídos na estranha seria um sismo, um terremoto. Né? Parecem dois alienígenas segurando o planeta. Aquele desenho ali. Mas tem a ver com som, hein? Hoje se fala em guerra em armas sônicas também, né? O ruído ensurdecedor do homem, o mundo que cai, e frio se congela e o humo se asfixia. A fumaça, a névoa se confunde, chegará ao fogo. 72. Aí pode ser terremoto, pode ser vulcão. A hora 10, o começo do fim. A hora 11, o sem fim. A 12, o fim do fim. Até o princípio. Chega o terceiro milênio, com o renascer da verdade. Uns dizem que já chegou, outros dizem que é 2100. Ainda tem essa briga aí. Era de Aquários, desde o 10 de setembro se fala. Depende, né? Porque depois de Cristo, nós estamos ainda no segundo milênio, né? Seriam 2100. Não, daí seria século, seria 3000 o próximo milênio. Depois de Cristo, a gente está no segundo milênio depois de Cristo. Mas antes de Cristo, já teve 4 milênios. Sim. 4, 5 milênios por aí. De civilização humana, né? Eu digo, né? Porque antes disso teve milhares. 6.000 anos, né? Civilização como a gente conhece, de história, né? Isso. Ainda tem a pré-história. Tanto é que quando a gente começa a estudar a Mesopotâmia, é 6.000 anos. A Mesopotâmia nas aulas de história, a gente começa nos 5.000, 4.000 antes de Cristo por aí. Ali parece aquele cara do desenho, né? Uhum. Esse aí também. O homem superior, consciente da hora 12, predicará e não a criança que chega e o ninho dirá com ele. É já Jesus. A criança nova tomará consciência ao nascer do mundo sua hora, porque saberá desde o dia de sua concepção, e porque trará certeza de seu dever missionário. É as crianças de cristal, geração Z, 2000 para cá, principalmente. Latinoamérica, se arrancará capucho, não se ver e verá. Não existe evolução nem mudança, só existe estudado desvio e
Obsequência do ouro, não entendi. Tem coisas bem complicadas. Os planetas gerarão um homem de raças não humanoides, de beleza estética e poder mental. Tipo aquele do Cocum, né? Naves interplanetárias vêm à Terra em paz. E alguns acreditam que desde de Moisés, daquela época lá, já tinha visitas. Segundo alguns, o próprio Jeová era um deles. Viajam até a Terra naves interplanetárias invisíveis ao olho humano. Isso aí tem razão mesmo. Por que tem o fenômeno UFO? Por que tem gente que vê, gente que não vê? Por que aparece e desaparece? Tem a questão das dimensões também. Viajantes interdimensionais. E questão de materialização e desmaterialização. Esses seres visíveis ao olho humano convivem no nosso planeta desde sempre. É essa questão dos astronautas antigos. E moram em templos e conventos porque são místicos e tratam de impor a fé. Últimas notícias anunciam a chegada dos invisíveis em massa. Então eles viriam em massa como vieram no passado, os antigos deuses. A civilização terrena possui uma civilização extraviada. Ela foi superior às que lhe seguiram. O homem daquele então era adaptável em grande calor terráqueo, como grande frio de origem. Ele foi eletromagnético, mas regisse por altas matemáticas e ciências astrais. Ainda este homem magnético mora o gelado Plutão, como se disse, adaptável. A nave anfíbia interplanetária enciana a existência de canais habitáveis no interior da Terra. Aqui entra a teoria da Terra Oca, né? Ela submergerá o Polo Sul e aparecerá no Polo Norte, num só instante, ano 1960. Isso aí não tem provas disso. Até porque o interior é fogo, né? Satélite laboratório extraterráqueo, de onde se trabalha para a humanidade. Ali se fazem cultivos de germes nocivos da Terra para a maneira de exterminá-los. Ali se busca a forma de acabar com enfermidades que assolam, conseguir limpeza das toxinas que poluem nosso espaço e das águas. Se fabrica sangue artificial de diferente tipo e diferentes maneiras de cura para acudir a nós em socorro depois do calcinal. Laboratórios espaciais, né? Vegetais gigantes chegarão à Terra antes da Grande Fome, ano 1940. É uma teoria meio estranha, né? Teoria de Darwin deixará de ser porque saberá que o homem baixou dos planetas. Aí repete aquele outro desenho. É o fim. Boa noite a todos, então. Não, calma aí. Oi? Agora sim. Agora pode dar boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.